Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você está ouvindo Jesus falar o seu coração? Diga aleluia. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza. Segundo escreveu Lucas, seu capítulo é o de número 5. Segundo escreveu Lucas, seu capítulo é o de número 5. O versículo é o de número 5 também. Glória a Jesus. Eu quero deixar uma palavra profética ao nosso coração esta noite, muito rápido. No final, irmão, antes de eu começar a ministrar, tem alguém que vai ceiar esta noite, que não conseguiu ceiar no culto da virada? Tem alguém? O Rodrigo, tem a irmã Janaína. Quantas pessoas? Fica com a mão levantada só para a Jéssica aqui que vai servir. Ó, 1, 2, 3, tem a Andressa lá atrás, 4. Quem mais? São 4? Então 4 com a Lucélia que vai chegar no final, 5. Glória a Jesus. No final, vou pedir aqui ao presbítero João Paulo aqui dar a ceia a eles. Lucas capítulo de número 5, versículo de número 5, quem achou diga glória a Deus. Que diz assim: e respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, grita bem alto, trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Agora diga mais alto, mas sobre a tua palavra. Diga para alguém que está do teu lado, nós vamos lançar a rede. Não, diga de novo para ele acreditar, diga pela palavra dele. Diga, nós lançaremos a rede. Se assenta glorificando a Jesus. Queridos, confesso aos irmãos que eu passei o dia meditando em alguns textos e para que o Espírito de Deus falasse ao meu coração, haja vista que suceder aqui o pastor no seu culto de domingo não é fácil, os irmãos sabem disso, mas o Espírito de Deus gerou ao meu coração esse texto. Estamos em um ano profético, também sabemos que é um culto da família, mas o nosso tema, o coração da nossa liderança maior, esse ano é o ano da colheita. E debruçado nesse texto, eu quero trazer algumas verdades muito rápidas. Nós vamos embora para casa dentro do horário, mas eu quero liberar uma palavra ao seu coração. O Evangelho de Lucas, você sabe, e aos conhecedores da Bíblia e leitores também, sabe que Jesus, ao seu princípio, no capítulo de número 2 ou 3, se não me foge a memória, Jesus é levado, quero trazer aqui algumas coisas para você entender aonde chegaremos. Jesus é levado ao deserto para que fosse provado pelo nosso inimigo, pelo nosso adversário. A Bíblia diz que 40 dias e 40 noites, Jesus no deserto, levado pelo Espírito Santo, levado até o deserto, ou seja, a Bíblia diz conduzido, porque é o Espírito Santo que conduz Jesus ao deserto, e Jesus vai passar 40 dias e 40 noites, e sendo provado. Você conhece o texto, quando o diabo se apresenta diante de Jesus, dizendo a ele, olha, transforme essa pedra em pão. Jesus logo de bate pronta tem uma palavra, dizendo, nem só de pão viverá o homem. E diante dessas circunstâncias, Jesus vai sendo provado, Jesus vai sendo, ou seja, na nosso linguajar, atormentado pelo nosso adversário 40 dias. Haja vista que não foi fácil, 40 dias, Jesus como nós, no deserto, passando essa dificuldade e esse tormento pelo nosso adversário, Jesus consegue resistir.
Só que depois que Jesus resiste esses 40 dias no deserto, Jesus não desce da mesma forma, Jesus não sai do mesmo jeito do deserto que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Haja vista que a Bíblia diz que Jesus é conduzido pelo Espírito Santo e 40 dias Jesus é provado. Os 40 dias Jesus é cara a cara com seu adversário fazendo propostas, e Jesus de bate pronta tem uma resposta ao seu inimigo. Só que depois que chega o dia em que Jesus vence, os dias das tentações, que são 40 dias, a Bíblia diz que Jesus então sai do deserto, retira-se do deserto. Só que agora percebe que Jesus saindo do deserto, ele não está saindo do mesmo jeito, da mesma forma. A Bíblia diz que Jesus agora está revestido de poder. Jesus está saindo do deserto, Jesus está saindo revestido, Jesus está saindo de uma forma diferente do que ele entra, ou seja, conduzido pelo Espírito Santo. Porque todo deserto que a gente atravessa que não nos mata, essa é a verdade que está na boca do povo. Algumas pessoas dizem: aquele deserto que não me matou, ele me fortaleceu. Então Jesus passa 40 dias no deserto, e esses 40 dias que ele resiste o diabo, até que a Bíblia diz que resistindo o diabo, ele fugiu da aparência ou da presença de Jesus. Quando Jesus vence esses 40 dias, Jesus então desce. Então o deserto que não matou, o deserto que não paralisou aquilo que Jesus carregava, simplesmente fortaleceu Jesus. Jesus sai do deserto, e aqui, querido, Jesus começa a caminhar. Jesus vai entrando em alguns ambientes, em alguns lugares, a ponto de que a Bíblia diz que o povo começa a ver, enxergar Jesus. Alguns olharam e diziam: esse Jesus, quem é esse? Esse é aquele que foi, aleluia, que estava no deserto 40 dias e 40 noites. Esse foi que aguentou, esse foi quem atravessou a provação do deserto. Só que como Jesus aguentou a provação, e agora que Jesus foi provado, Jesus desce, como eu disse, Jesus sai diferente. E quando alguém olhava para Jesus, via que Jesus não era o mesmo que foi conduzido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que uma multidão começa a seguir Jesus diante da sua caminhada, até que no capítulo de número 4, para que você possa entender, no capítulo de número 4, que Jesus vence o satânico, Jesus volta pleno do Espírito Santo, chega em Nazaré, e a Bíblia diz que Jesus é rejeitado pelos seus. Jesus vem com uma palavra sobre a sua boca, o poder de Jesus sobre todo o mal daquela humanidade, daquele povo que estava em sua volta. Só que Jesus caminhando, a Bíblia diz que uma multidão começa a apertar Jesus. Jesus vai entrando e descendo às margens do lago de Genezaré. O lago de Genezaré, você conhece o texto. A história diz que no lago de Genezaré tinha vários barcos, ou seja, várias embarcações. Pessoas pescavam ali todos os dias, era de rotina a pesca naquele ambiente, naquele lugar, porque era naquele lugar que eles pescavam, que eles traziam mantimento para sua casa. Ali não está só o barco de Simão Pedro, não, ali tem vários barcos na beira do lago de Genezaré. Aquele lago era posto ali, era posto de barcos e de embarcações grandes, e a história diz também que embarcações pequenas, todos eles pescando todos os dias, porque quem ia para o lago de Genezaré pescar ali, é porque ele sobrevivia daquela pesca, e ele levava mantimento para sua casa, mantimento para sua família. Todos os dias era de rotina quem pescava ali, e tinha uma pesca de sucesso. Passava-se o dia, no final da tarde, Moisés ele catava o seu despojo, catava a sua rede, contava, como quem já pescou aqui sabe do que eu estou falando. Pegava a sua rede cheia e dizia: hoje o dia foi bom, hoje a pesca foi uma pesca extraordinária. Isso não só dizia Simão Pedro, que era perito naquilo que fazia, como todos aqueles que estão pescando no mesmo ambiente que Pedro está. Só que um dia, irmão, olhe para cá para você entender, só que contrapartida, a Bíblia diz, e nós lemos aqui, que Pedro estava no meio do lago de Genezaré.
no mesmo dia, no mesmo ambiente, era o mesmo cenário proposto para aquele tempo. Pedro estava com o seu barco, com a sua embarcação poitada naquele mesmo lugar. Agora preste atenção, o mesmo Pedro que está com o mesmo barco, a mesma rede, pescando todos os dias, porque ele era perito naquilo que ele fazia. Ninguém entendia mais do que Pedro do que pescar. E Pedro, além de saber pescar, ele sabia onde é que estava o peixe. Nós vamos ali em Rosana com o pastor ali da congregação de Rosana, o pastor Lindomar. Ele diz para o pastor Ney: pastor Ney, você quer pegar o que hoje? Quer pegar piapara? Você quer pegar piau? Você quer pegar o que? Piracanjuba? O que você quer pegar? E o pastor diz: hoje eu quero pegar esse peixe. Então vamos colocar um pouco mais de combustível, porque nós temos que ir lá no final, na beira daquela galha. Se a gente poitar lá depois das 11 horas, ele vai dando a diretriz, depois das 11 horas da manhã, se lançar aqui. E aí joga o que? Joga massinha, joga coração. Ele sabe, ele é perito naquilo que faz. Então Pedro também sabia, ele sabia o lugar de jogar rede, ele sabia o ambiente que ele tinha que colocar o seu barco, e ele sabia a hora que tinha que lançar a rede. Percebe que Pedro não lançava a rede de dia e nem de manhã. Pedro lançava a rede de noite, porque ele sabia que era no horário da noite que ele tinha o sucesso da sua pesca. Ele tinha o sucesso, aleluia, da provisão que ele precisava levar para sua casa. Só que enquanto Pedro está pescando, ele percebe que alguma coisa deu errado. Ele diz: espera aí, alguma coisa está errado aqui, porque é nesse lugar, é com o mesmo barco, com a mesma rede, e é no mesmo horário que eu estou lançando a rede. Eu já estou trabalhando, está findando a madrugada, eu estou jogando a rede toda hora, eu jogo e puxo e não vem nada, ele joga e puxa e não vem nada, até que ele cria esperança. Isso aqui é uma jequitura de pregador. Ele parece que ele cria esperança, Moisés. Ele joga, e quando ele joga, Felipe Arran, enrosca num toco. Quem joga a rede aqui sabe, enrosca num toco. Ele diz: agora eu peguei demais, agora a pesca foi boa. Ele começa a puxar a sua rede, e quando ele puxa a Sandrinha até o fim no seu barco, ele percebe que não tem peixe, ele percebe que não tem provisão, ele vê que é apenas um pedaço de pau, aleluia, de sujeira que está enroscada na sua rede. E isso começa a dar um nó na mente de Pedro. Por quê? Porque ele está no lugar que ele sempre pesca, ele está jogando a mesma rede, ele está jogando no horário que ele sabe jogar, só que agora ele está jogando e não vem resultado. Ele joga e não vem provisão, ele joga e não tem peixe. Ele olha para a rede e diz: eu vou ver se a rede está furada, eu vou ver se a rede está rasgada. Só pode estar rasgada, só pode estar furada, porque eu estou jogando e não vem nada, e eu sei que os peixes estão aqui. Só que Pedro não sabia que enquanto ele joga ali e não está vindo peixe, está vindo e descendo um Jesus de Nazaré, que está dizendo: Pedro, não tem peixe para você hoje. Hoje tem um encontro com você na beira do lago de Genezaré. Pedro, olhe para cá. Isso é o texto, irmão. A Bíblia é muito interessante naquilo que fala e naquilo que escreve. Lucas foi propício, cirúrgico naquilo que está falando. Ele vai dando detalhes daquilo que Pedro está vivendo. Enquanto Pedro está lançando a rede e não tem provisão, Jesus está descendo nas margens do lago de Genezaré, dizendo: Pedro, hoje não tem provisão para você no horário que você espera, mas eu tenho uma palavra para você, Pedro, na beira do lago de Genezaré. Deixa eu falar uma verdade para você que essa noite, porque eu já vi que tem duas pessoas lá no fundo e aqui também que levantou a mão e está crendo no poder da palavra. Nem tudo que dá errado na noite que você está pescando é porque o seu final, aleluia, continuará dando errado. Isso é só uma isca para Jesus te visitar aonde ele tem que te encontrar. Wesley, eu não entendi. A porta não fechou por fechar, e você não foi mandado embora da empresa por mandar. Essa enfermidade que você está atravessando não é porque você queria pegar essa enfermidade, é porque Jesus está descendo ao lago de Genezaré com uma palavra profética em tua vida, para tua casa e para tua família. Então entende uma coisa: tem coisa que dá errado hoje para que Jesus se revele na tua vida no outro dia. Recebe a palavra profética, irmão.
Diga para alguém, pega na mão de alguém que está do teu lado. Eu só sei pregar assim. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga para ele: tem coisas que deu errado hoje, aleluia, porque ele quer se revelar na sua vida logo amanhã cedo, aleluia. Não é porque ele não falou com você hoje que ele te abandonou no meio do caminho. Ele tem uma palavra para você nas margens do lago de Genezaré, ainda pela manhã. Ainda pela manhã. Agora, olhe para cá. Jesus é meio esquisito, irmão. Jesus às vezes é meio estranho para a gente. Por quê, Rodrigo? Porque tem hora que Jesus nos faz perder. Vou repetir. Tem hora que Jesus nos faz perder. Mas não é porque Jesus quer ver você cabisbaixo e frustrado no ambiente que você sabe todos os dias que ali tem provisão. Como é que é, Wesley? Vou repetir para você entender. Tem hora que Jesus nos faz perder, mas não é para te deixar frustrado. Por quê? Porque você está num ambiente que você sabe que dali vem provisão, e é ali que é o lugar da sua maior frustração. E não é que Jesus está te fazendo perder porque Ele quer te ver triste e cabisbaixo, é porque Ele tem algo maior a se revelar através da sua vida. Agora, olhe para cá. Pedro olha o cenário que ele está. Ele está na sua embarcação, no seu barco. Ele olha e diz: eu trabalhei a noite toda e nada consegui pegar. Pedro está cansado, porque quem joga a rede aqui sabe que cansa. Ele cata a sua rede suja. Ele só embola a rede porque ele está entristecido da madrugada que passou. Ele pega a rede, embola mesmo e joga dentro do barco e começa a remar. E ele vai para a beira do lago de Genezaré. Ele trabalhou a noite inteira. Só que agora, depois de trabalhar a noite inteira e não ter provisão nenhuma, não ter resultado daquilo que ele fez. Porque, irmãos, fala a verdade, quer deixar alguém triste é você fazer alguma coisa naquilo que você sabe fazer e não ter resultado daquilo que você faz. É ou não é? Dependendo da sua profissão, o Felipe está aqui, trabalha no cartório. Imagina, Felipe, você trabalhar das 8 às 5 da tarde, tentando fazer um serviço ali, uma escritura para alguém, o dia inteiro você bater ali, e às 5 horas para fechar o cartório, e você não tem resultado naquilo que você fez. Entristece ou não entristece? Ele não tem resultado naquilo que ele sabe fazer. Ele não está tendo resultado, Moisés, naquilo que ele não sabe. Ele não está tendo resultado naquilo que ele sabe e naquilo que ele entende. Jesus às vezes faz umas loucuras com a gente. Você diz: é aqui que estava a provisão, mas hoje eu voltei no mesmo lugar, no mesmo horário, na mesma hora, lancei a mesma rede, a mesma armadura, e não tem. Só que por detrás de tudo isso, você precisa entender que a sua vida não é dirigida por você. Porque quando eu entendo que a minha vida é dirigida por Deus, quando eu tenho um dia de frustração, eu preciso logo entender que o dia de frustração que eu estou passando hoje, isso não pode impedir de eu avançar amanhã. Porque o Deus que eu sirvo, Ele não trabalha só com hoje, Ele conhece o ontem, Ele conhece o hoje, e Ele vai trabalhar amanhã na sua vida. É por isso que você não pode abaixar a cabeça quando as coisas dão errado de primeira na sua vida. Wesley, sabe o que ele poderia fazer, irmão? Ele poderia pegar a rede, porque quando ele olha a rede que ele não vê nada, ele poderia, Rodrigo, acabar de rasgar aquela rede de nervoso. Você sabe por quê? Porque ele dependia disso. Ele levava sustento para sua casa e para sua família daquilo que ele pescava no lago que ele conhecia. Só que agora o que ele está trazendo, Mário, para o lago de Genezaré, para a beira do lago, é somente uma rede suja jogada dentro do seu barco, que ele sabe que ali dava certo. Só que quando ele pega e ele encosta no lago de Genezaré, com a rede vazia, e já que não bastasse estar vazia, está suja, ele disse: olha, já para não perder o dia, eu não vou levar essa rede suja para casa. Vou lavar essa rede aqui, vou dobrar ela, ponhar no barco e vou levar embora. Só que, irmão, ele não sabia o que ele estava fazendo. Porque eu penso comigo, se ele pega a rede suja
põe dentro do saco pela manhã e vai embora para casa, ele não é visitado por Jesus. Como é que é? O Wesley está falando loucura. Loucura? Olha o texto. Eu penso comigo, que se ele pega a rede suja, e embola e joga dentro do saco e põe nas costas e vai embora para casa, não dá tempo de Jesus visitar ele. Só que sabe o que ele está fazendo? Ele está dizendo, não tem provisão, a rede está suja, mas suja eu não levo para casa, vou tirar do lugar da frustração que foi o seu barco. Ele arrancou de dentro do barco, e ele está no lago de Genezaré, e ele começa a lavar a rede. Quando ele começa a lavar a rede, arrancar a sujeira, Jesus está descendo e está dizendo, eu poderia vir aqui, mas como Jesus conhece o amanhã, Jesus ele avista lá na frente, ele diz, muda a rota, vamos virar aqui e vamos dar continuidade ao lago de Genezaré. Por quê? Porque tinha alguém que tinha tudo para catar a rede e ir embora com ela suja, mas mesmo diante de uma frustração, decidiu lavar as redes. Quando ele toma essa atitude, que não é para muitos, é para poucos, porque, olhe para cá, eu vou chegar aqui. Quando ele começa a lavar a rede, Jesus vem, e a Bíblia diz que uma multidão está em sua volta e lhe apertando. Jesus chega na beira do lago de Genezaré, e olha a história diz que não tinha só tinha o barco de Pedro, não tinha só o dele, porque se tivesse só o dele era fácil escolher, mas a Bíblia diz que tinha vários barcos na beira do lago de Genezaré, e tinha outros barquinhos, ou seja, tinha mais de 2.000 barcos, a história diz, e às vezes deveria até ter mais. Só que, Moisés, Jesus que não erra de endereço, e que não falha quando quer cumprir propósito, ele nunca erra a embarcação daquele que ele decide visitar. Não diga para alguém que está do teu lado, você está com medo por quê? Não diga, você está com medo por quê? Diga para ele, diga para ela, diga, se o teu Jesus, não, mas diga como profeta, irmão, diga, se o teu Jesus não erra de endereço. Agora diga para ele ter esperança que essa noite, diga para ele, diga para ela, diga, hoje, não diga mais forte, diga hoje, ele achou o seu barco. Agora olhe para cá, Jesus está disposto a achar sua embarcação. Só que agora, a contrapartida, eu preciso entender que se no dia da minha frustração eu estou disposto a emprestar o barco daquele que me achou. Como é que é, Wesley? Vou aprofundar aqui, diz como o Lídio, eu vou cavar aqui. Porque quando Jesus chega, Felipe, e ele diz, ei, tu pode emprestar o seu barco? Ele tinha tudo para não emprestar, sim ou não? Ele tinha tudo para não emprestar, sim ou não? Por quê? Porque ele teve uma noite de frustração. Quando Jesus pede o seu barco emprestado, o texto não diz que ele questionou. Ele vai falar no meio do mar. Só que quando Jesus pede, ele não questiona, ele simplesmente desce do barco e empresta. Agora, isso aqui não é para qualquer um, vou retornar a dizer. Porque emprestar o barco quando o barco está cheio, isso é para gente normal. Agora eu quero ver você ter coragem quando você ter que emprestar o barco quando o barco está vazio. Wesley, eu não consegui entender, vou repetir. Emprestar o barco quando tudo está dando certo, isso é para gente normal. Mas eu quero ver você dizer, eu vou cantar hoje com a porta que fechou hoje de dia. Você vir para o culto à noite, você foi mandado embora do serviço, chegar no culto à noite, você tinha tudo para não cantar. Jesus olha para você e diz, ei, vem cantar um hino aqui. Você tinha tudo para estar sentado aí, levantar o dedo e dizer, não vou, porque eu fui mandado embora do serviço, a porta fechou, eu sou dizimista, sou ofertante, e a porta fechou para mim, eu não vou. Só que desse tipo de gente, Jesus nem chama. Se ele te chamou no seu dia de frustração, é porque ele conhece o teu coração. E eu sempre costumo dizer que Jesus exalta o coração que ele conhece.
Como é que é, Wesley? Você nunca vai ver alguém no topo, no lugar de destaque, sem antes Jesus já varreu o coração dele. Porque Jesus só exalta e só acrescenta de degrau o coração que ele avista primeiro. Ele olha o teu coração e diz: eu vejo que essa daí, independente da dificuldade, está me adorando, vou exaltar. Esse daí eu estou vendo que independente da enfermidade que está atravessando, ele está me glorificando, vou exaltar. Porque antes de Deus te exaltar, ele primeiro te avista o seu coração. Agora diga para alguém que está do teu lado, diga para ele: está disposto a emprestar o seu barco no dia da sua maior frustração? Agora olhe para ele, dependendo da cara dele, você vai saber se ele empresta ou se ele não empresta. Porque emprestar o barco quando você tem uma conta cheia, isso aqui é para qualquer um. Eu estou pregando, vou pregar, vou viajar, vou fazer tudo. Quando as coisas estão tudo dando certo, isso é para gente normal. Só que, pastor Jair, Deus está à procura dos verdadeiros e adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Se ele fizer, eu canto. Se ele não fizer, eu canto. Se ele abrir a porta, eu prego. Se ele não abrir a porta, eu continuo pregando. Se ele salvar o meu marido, eu prego. Se ele não salvar, eu não prego. Se ele salvar o meu filho, eu canto. Se ele não fazer, eu canto. Se ele curar a enfermidade, eu prego. E se ele não abrir a porta, eu prego do mesmo jeito. Porque eu empresto o barco dele na medida daquilo que eu acredito. Ou eu empresto, ou eu não empresto. Independente das circunstâncias, o melhor fazer aqui no dia da frustração não é guardar a rede num saco e voltar embora para casa. O melhor aqui é lavar a rede e dizer: o meu barco está aí, se servir, usa. Jesus está disponível? Está disponível. Então tá bom. Ele entra no barco e ele vai no meio do lago de Genezaré. Pedro fica na beira do lago, vendo o que Jesus vai fazer com o barco. A Bíblia diz que Jesus fica de pé no barco e começa a pregar. Começa a anunciar as boas novas, pregando. Jesus prega, eu não sei se Jesus pregou 5 horas. Eu não sei qual que foi o tempo do sermão de Jesus. Eu só sei que Jesus usou um barco de alguém que está frustrado e pregou. Depois que Jesus prega, Jesus olha e diz: alguém aí quer aceitar? Parece que eu vejo aquela multidão levantando as mãos e diz: boa essa palavra. Essa palavra transformou o meu coração. E as pessoas começam a levantar as mãos. Jesus vê que o seu papel foi feito. Jesus começa a vir o barco e volta para o lago de Genezaré. Quando Jesus chega, olha isso aqui, irmão. Quando Jesus chega com o barco do lago de Genezaré na beira da praia, o Pedro olha e avista Jesus encostando o barco. O que Pedro poderia dizer? Usou meu barco a noite inteira. Vou chegar em casa e vou falar o que para minha esposa? Falar o que para minha família? Fiquei a noite toda, fiquei o dia inteiro e estou chegando em casa sem provisão. Só que quando ele acha que ele vai voltar para casa sem provisão nenhuma, que Jesus devolve o barco, Jesus olha e diz: ei, monta aí. Entra no barco. Para quê? Entra no barco. E agora? Afasta um pouco da terra, tira um pouquinho daí, porque senão ele vai ficar encalhado. E aí você não tem provisão, não tem resposta nenhuma. No meio da terra não tem provisão nenhuma. Vem mais para o profundo. Vem mais para o fundo, lança, vem. E ele começa a fazer força no barco e o barco começa a entrar na água. Pula no barco, rapaz. Ele pulou. Vai para onde? Aonde é que você é acostumado a pescar aqui? Olha a pergunta, a conversa de Jesus com quem foi frustrado uma madrugada inteira. Quem me ouve, diga amém. Ele monta no barco e diz: aonde é que você é acostumado a pescar? Ele diz: eu pesco lá na frente. Então vai tocando o barco. Quando o barco vai tocando, Pedro olha para Jesus e diz: é aqui que eu pesco. É aqui que você pesca? Então joga a poita, empoita o barco aqui. Qual que é o lado que você joga? Eu só jogo no lado direito, mas essa madrugada eu trabalhei a noite inteira e aqui não peguei nada. Vamos tentar do outro lado. Jesus diz: do outro lado não, joga do lado que você foi frustrado e você não pegou nada, joga do lado direito. Mas mestre,
eu não consegui pegar nada, eu estou cansado de jogar rede aqui. Jesus está dizendo para ele: não estou perguntando como é que foi a sua madrugada, eu estou falando para você porque você decidiu emprestar o seu barco. No dia da sua maior frustração, joga no lugar que deu errado, porque você vai ter o resultado que você nunca teve na sua vida. Não jogar do lado direito, tudo bem. Olha o texto, irmão. Isso aqui é muito interessante, porque tem hora que você tem que saber falar com o Deus que te chamou. Olha o que ele diz: tá bom, só que é sobre a tua palavra. Como é que é? Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, porque pela minha palavra foi uma madrugada frustrada, mas já que o Senhor está falando sobre a tua palavra, eu lanço a rede no mesmo lugar da frustração. Ele pega a rede, ele abre, porque ele sabe jogar como nunca. Quando ele joga a rede no lugar direito, no lugar que ele não pegou nada, Jesus nem espera, Rodrigo, diz: puxa a rede. Jesus nem espera, porque quem joga ainda espera um pouquinho, sim ou não? Quando ele joga, Jesus diz: puxa. Quando ele puxa, ele sente o peso da rede. Olha a conjectura onde vai do pregador: enroscou num toco de novo. Porque aqui, aquela hora eu lancei a madrugada inteira aqui, só tinha toco. Lancei de novo e agora já enroscou um tanto desse. Enroscou no toco novamente. Jesus diz: continue puxando. Ele diz: mas enroscou. Jesus diz: continua puxando. Quando ele vai puxando, que ele dá aquele pulso para dentro do barco, que ele olha a rede. Ele olha para Jesus, Jesus olha para ele. Ele olha para Jesus, Jesus olha para ele. Ele não tem resposta daquilo que ele está vendo. Jesus disse: porque você decidiu emprestar o seu barco no dia da sua maior frustração, você também está tendo um resultado que você nunca teve quanto antes. Agora levante as mãos, que eu quero liberar uma palavra profética ao teu coração. Eu disse aqui, eu acho que um ano passado eu disse uma palavra, e eu torno a repetir ela aqui essa noite. Você vai voltar no mesmo lugar que você entregou o seu currículo, que você recebeu um não no seu rosto, que você foi rejogado e colocado para fora. Você vai voltar no mesmo ambiente, só que agora você não vai voltar pelas forças dos teus braços, e nem pela habilidade que você tem, que você carrega, e nem do poder como é que eu posso dizer? Do convívio de pessoas que é importante na sociedade. Você não vai voltar por essas técnicas. A partir de hoje, recebe a palavra quem acredita. Você vai voltar nesse ambiente pelo poder da palavra de Jesus. Aleluia, eu vou repetir. Você não vai pela habilidade da sua técnica. Você não vai porque você conhece o fulano, porque você é primo do ciclano. Você não vai porque você é irmão de alguém influente. Você vai voltar lá pelo poder da palavra de Jesus. E aonde era para dar errado, aonde não era para acontecer nada, se prepara, porque tem um poço de água para você beber naquele ambiente. Tem uma provisão de Deus para tua casa e para tua família. Eu vim profetizar esse ano, nesse início de 2026, que esse é o ano da maior colheita para tua casa, para tua família, para tua história, para tua vida. Eu não sei quem acredita, mas quem acredita, levante as duas mãos e adore o Deus que está falando aqui essa noite. Pega na mão de alguém que está do teu lado, eu vou terminar. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga para ele: esse ano, diga, esse ano será o ano da sua maior colheita. Aleluia! Será o ano da sua maior colheita. Portas que estavam fechadas serão abertas. Aleluia! Coisas que estavam travadas na gaveta vai sair de baixo, vai pular para cima, porque o Cristo que está falando aqui essa noite vai fazer você colher 100 vezes. Você tem 30 segundos para levantar a mão e adorar o nome de Jesus.
Você não vai pela força do teu braço, você vai pelo poder da palavra que te mandou. Aleluia, o nome dele é Jesus de Nazaré. Wesley, mas eu já bati naquela porta, já não sei quantas vezes eu recebi o não. Você bateu e recebeu o não. Só que a partir de hoje, se você crê na palavra profética, volte lá amanhã. Eu vou dizer como eu disse num vídeo meu que saiu aí. Aproveita que é segunda-feira, devolve o currículo lá. Ainda por mais que ele dizer você não é capaz para assumir a vaga, você vai dizer para ele: mas hoje eu vim debaixo do poder da palavra. Quando ele puxa a rede, ele se assusta com aquilo que ele está vendo. Porque todas as vezes que eu decido fazer para Deus, quando eu não quero fazer diante das minhas limitações, Deus faz por mim aquilo que eu jamais poderia avançar e receber. Por quê? Porque eu decidi fazer para um Deus que viu a minha limitação, que viu que eu estava frustrado, que eu estava cansado, que você estava cansada, mas mesmo assim você tinha tudo para ficar em casa, e você diz: eu não vou ficar, eu vou lá, eu vou emprestar minha embarcação. Por causa da sua atitude, se prepara para você viver o extraordinário de Deus na sua vida. Vou terminar. Quando ele olha a rede, ele se assusta. Por quê? Porque o que ele pescava nem se compara com aquilo que Deus trouxe para a sua rede. Olha o texto: e ele pescou. Deus enfatiza, olha o texto: 153 grandes peixes. Quantos peixes? Pequeno. 153 grandes peixes ele pescou. Aleluia. Ele que colocou pela força dos braços? Não, porque quando eu vou pela força dos meus braços, entra na rede aquilo que o peixe quer entrar. Mas quando ele ordena, só entra na minha rede aquilo que Deus decidiu colocar. Eu vou repetir para você entender. Quando eu lanço pela força da minha habilidade, entra na rede aquilo que tem para entrar. Entra sujeira, entra lambari, entra peixe grande, entra peixe pequeno. Mas quando ele ordena, os peixes pequenos têm que ir embora, e só entra aquilo que Deus quer que entre na sua rede. Levante a mão para cima, eu profetizo, e o Felipe vai cantar. Faz melhor, fica de pé. Fica de pé. Com as mãos levantadas para cima, se você crê em palavra profética. Se prepara, porque ainda nesse mês de janeiro, você vai colher 153 não pequenos, mas 153 grandes peixes para a glória do nome de Jesus. Wesley, você está dizendo que é em fevereiro, eu estou dizendo que é em janeiro. Não sei se você acredita, mas ainda esse mês de janeiro, Deus vai abrir uma porta de escape para você, que você estava olhando e dizendo: isso aqui era impossível. Aleluia. Mas Deus vai fazer você viver o impossível, porque esse ano é o ano da colheita. Wesley, eu coloquei a placa naquele terreno já tem 2 anos e não vende, mas a partir de hoje, pelo poder da palavra, vão passar no teu terreno, vão dar até mais daquilo que você pedia. Eu não sei se você crê na palavra profética, mas esse mês de janeiro será o ano da abundância para a tua vida. Não se frustrarão. Levante as mãos e adore o nome de Jesus. Os planos de Deus, diga. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Não se frustrarão.
ser que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Erga a sua voz e cante isso. E não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, Aleluia! mas os planos de Deus ninguém impedirá. Segura. Com as mãos seguradas, se você tem comunhão com alguém. Eu escrevi aqui 4 coisas. Você vai repetir para quem está do teu lado. Você vai dizer para ele: você não pode desistir da rede. Não, diga mais forte, diga: você não pode desistir da rede, porque ele não desistiu de você. Não, diga, você não pode desistir da rede, porque ele não desistiu de você. Agora libera outra palavra, diga para ele: não tente entender o que ele está fazendo, porque o que ele está fazendo está em silêncio. Diga para ele agora: você pode não estar vendo nada, porque o que ele está fazendo hoje não é para agora, mas é para logo de manhã. Agora diga mais uma, diga: lavar as redes, frustrado, diga, exige coragem. Agora a última, diga para ele: Deus só cura aquilo que você decide acreditar. Você pode levantar as mãos. Wesley, eu não acredito que Deus pode fazer alguma coisa pela família. Então você está no lugar errado, porque se você acredita, Deus vai fazer por você. Wesley, eu não acredito que essa porta da faculdade pode se abrir, mas se você acredita hoje, essa porta vai se abrir para você. Deus só cura aquilo que eu decido acreditar. E não se frustrarão. Diga isso bem forte. Se você é profeta, irmão, dá um abraço em alguém, libera uma palavra profética para quem está perto de você. Esse é o ano da colheita. Se alegra na presença de Jesus. Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Pelo fogo ele não te queimará. Por quê? Pois eu estou contigo, Filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho. Não se frustrarão. para terminar, levante as mãos e diga isso. Não se frustrarão. Diga: os planos de Deus, Os planos ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, ela é machandará. mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Olhe para cá. Eu quero fazer 2 orações aqui essa noite. A primeira oração eu quero fazer por aquele que está no nosso